Olá, este é o vídeo 1 de um conjunto de 12 constantes do meu site na série Esportes, com foco específico no futebol, com destaque dos seus problemas, especialmente dentro do campo, onde o uso e o abuso da violência intencional e de atos ilícitos denigrem a qualidade das disputas dos jogos, motivados pela não atualização de suas regras em acordo à evolução natural, e assim o futebol vive no eterno atraso. O objetivo é iniciar a avaliação sobre cada uma das regras apontadas como motivo de problema, dentro das 4 linhas do campo, pois é lá onde o futebol se compromete no atraso e, por comparação aos outros, ele se apresenta como o mais atrasado dentre todos os esportes. E o pior é o que quem deveria se preocupar em atender à sua evolução, como a FIFA, a IFAB e também os que vivem do futebol, nada fazem. Inclusive nos simpósios atuais, nem aventam de tal necessidade, pois prevalece a valorização das vaidades pessoais, com palestras sobre tática e marketing, e nada se fala ou se faz pela atualização das regras no combate ao uso e abuso da violência e dos outros problemas do jogo dentro do campo. E as suas ações em campo, por respeito à lisura nos lances e ao fair play, são até criticadas, como aconteceu recentemente. E assim, o que deveria ser reverenciado como mérito e um exemplo, invertem os valores esportivos e, infelizmente, aceitam a violência como sendo do jogo. E como estes problemas já vêm de há muitos anos, não vamos perder tempo com casos e curiosidades do futebol, pois esses assuntos são do interesse da imprensa e de seus analistas, que valorizam nos seus artigos, nos comentários e nos seus livros, mantendo-os em evidência, porque dão ibope, mas nada fazem e tudo permanece na mesma. Portanto, estes vídeos serão especiais para os que querem entender o futebol e seus reais problemas dentro do campo, e ao se aprofundar no foco de sua gravidade, colaborarem com sugestões mais viáveis e aplicáveis a todos os níveis de praticantes, desde os amadores até os profissionais. E ao nos reportarmos com objetividade aos fatos atuais dentro do campo e de suas consequências na disputa dos jogos, do que for apurado após essas análises de problemas por atraso, apresentaremos em um e-book, como um documento destacando os problemas do atraso do futebol, o qual será ofertado como bônus aos interessados nesta causa, como um ponto de referência na busca da atualização de suas regras e o básico no resgate do seu eterno atraso. A criteriosa análise dos jogos atuais mostram que sua disputa é com a total evidência na prática da violência intencional e do jogo bruto, com paralisações e menor tempo de disputa de bola em jogo, que, somada às injustiças nos lances, aos casuísmos e ao excesso de troca de passes de pouca objetividade ofensiva, nos motivam a apontar propostas de soluções já testadas com sucesso nos outros esportes, que, junto da análise minuciosa destes problemas, sairão as sugestões mais adequadas de alterações nas regras, o real objetivo desta iniciativa, e será feito na sequência, coroando este trabalho num e-book especial, onde apresentaremos as soluções para a evolução do futebol e algo mais, fruto de criteriosa análise crítica com visão de futuro e um alerta no combate aos seus problemas, numa iniciativa em prol da recuperação do futebol antes de completar o seu centenário no atraso. Meu nome é José Roberto Borsari. Na juventude, como estudante, atleta e no CPUR, passei a ser identificado pelo sobrenome e depois, com formação em educação física e na vida profissional, passei a ser o professor Borsari. De tudo que vou tratar
O conteúdo é fruto desta minha vivência de esportista, competindo como atleta e como técnico de equipes, desde estudantis, universitárias, de clubes e de seleções paulistas, que na época disputando campeonatos paulistas e nacionais. Esta prática foi enriquecida nos estudos, nas pesquisas, nas publicações e na vida profissional como professor universitário, na USP, na Faculdade de Educação Física de Santos e em outras, ao ministrar futebol e voleibol aos alunos da graduação e de especialização em técnica desportiva aos profissionais que, na época, já atuavam e dirigiam clubes de grande evidência no país. Esta vivência foi também documentada e publicada em vários livros didáticos. No futebol foram 3, e destes 2 sobre treinamentos, técnicas e táticas. E o terceiro foi motivado por minha visão crítica ao atraso do futebol, ao compará-lo ao alto nível de evolução dos outros esportes, como um alerta sobre a necessária atualização de suas regras, com o título de A Evolução do Futebol. Portanto, essa minha preocupação com o atraso do futebol é antiga. Os livros têm suas edições esgotadas, mas a causa está viva e, apesar de acobertada pelos louros da fama mundial do futebol dentro do campo, ele clama por socorro em respeito aos praticantes e ao grande público. Dentro desse enfoque, óbvio que o futebol despertava em mim uma forte indignação, pois enquanto nos outros esportes as regras eram alteradas na busca da qualidade, valorizando o alto nível da disputa e das habilidades diferenciadas, no futebol, apesar de também ver seus atletas e os materiais de sua prática evoluírem, nas regras nada mudava, e assim permanecem até hoje, em descompasso com a evolução natural. O futebol apenas reinava e ainda reina com pompa no desfrute da boa aceitação do público e das empresas que investiam e ainda investem alto por visibilidade e espaço na propaganda. O pior é que isso foi ampliado e virou um negócio de alta rentabilidade e muitos interesses, aliás, alguns até bem escusos, que agora são tratados como casos de polícia, mas são acobertados na glória de dar o lazer ao povo, com visão de pão e circo, e assim os dirigentes fingem que tudo está bem e escondem os problemas mais graves de suas gestões dentro desse atraso nefasto. O convite é para se envolverem nessa causa. Vamos mexer nesse vespeiro, fortalecidos nos argumentos avalizados pelas análises dos problemas e reverter esse caso, apontando as soluções no combate ao motivo do atraso do futebol. Não vou citar casos, curiosidades ou nomes, pois o foco é nos problemas dentro do campo e na busca de suas soluções. Não vou também aproveitar para fazer sensacionalismo e mostrar as manchetes dos jornais, das revistas, dos noticiários semanais, pela gravidade dos habituais incidentes, pois já são do conhecimento de todos, pelas drásticas e até fatais consequências que logo são abafadas. Com esta iniciativa, vamos mexer num vespeiro de posições vaidosas e conservadoras dos responsáveis, que, insensíveis às mudanças, estão mais preocupados com o usufruto de suas situações privilegiadas no staff de dirigentes, sem se importarem com a real necessidade na busca da qualidade na disputa do jogo ou mesmo do espetáculo em alto nível. Por isso, vamos apontar os motivos do atraso como justa causa e balizar com exemplos e soluções já comprovadas nos outros esportes. Embora sabendo que não vai ser fácil, será pior do que malhar em ferro frio, só que desta triste realidade não há como fugir, pois o caso é bem antigo. Isto considerando a partir de 1925, ano em que foi efetuada a última alteração nas suas regras,
precisamente na regra 11, a do impedimento, numa época com grandes benefícios na prática do futebol. E de lá para cá, só fizeram mudanças cosméticas nas normas, pois nas regras não se mexe. Dentro deste atraso, esperar algo de forma natural e eficaz dos dirigentes da FIFA, que humildes aceitem a dura realidade, é perder tempo, pois nada vai mudar. Apenas usam e abusam das posições de dirigentes privilegiados e nada fazem em prol do futebol e de suas regras. Por tudo isso, indignado, afirmo que temos que fazer algo e urgente antes que imponham soluções superficiais de aparente modernidade ao introduzirem câmeras na análise de lances duvidosos, do tipo tira-teima, que já são usadas em todos os esportes, mas em competições de alto nível, o que não é aplicável a todas as categorias e muito menos no futebol amador. E o pior é que já estão testando a inclusão do árbitro de vídeo, tanto aqui na CBF, com o uso de 6 a 12 câmeras, como na Holanda. Só que tal iniciativa já criou confusão e o impasse está em se a análise do lance ficaria a cargo do árbitro ou de uma equipe em uma sala fora. E aí, como faz? Quem para o jogo? Ou deixa correr e depois volta para o tira-tema? E assim gera mais motivo para confusão no jogo, o que é um absurdo, pois o correto seria primeiro fazer as adequações nas regras, sanando seus graves problemas para saírem do vexame do atraso e só depois pensarem em sofisticar no alto nível. Até já aventaram de colocar um chip na bola. Imaginem só de quantos sensores iriam necessitar no campo e também de alterar as medidas da meta nas disputas femininas, que felizmente não prosperaram pelo absurdo e pela boa evolução da qualidade das goleiras. Menos mal, mas são iniciativas de evidente fuga da realidade no que é óbvio e necessário em prol da melhora da qualidade na disputa do jogo, alterando e modernizando as suas regras. Pois no futebol atual é o que mais interessa, a criteriosa atualização de suas regras, para uma mudança de paradigma dentro do campo de jogo. E o foco de nossa causa será exatamente isso, sobre as 17 regras do regulamento atual, iniciando pelas que estimulem a evolução da qualidade da disputa e, em especial, as que anulem o uso do casuísmo, como, por exemplo, a barreira, que nem consta nas regras e beneficia o infrator, além de sua formação ser tumultuada no empurra-empurra e por infrações nem sempre punidas, o que compromete a arbitragem e o próprio jogo. Para isso, vamos voltar a 1925 e procurar o fio da meada do futebol da época, também como problema de jogo truncado e sem gols, para poder entender o que ocorreu na sua prática após a alteração na regra 11, ao passarem de 3 para 2 defensores, para o atacante não estar impedido no campo ofensivo. E isso será feito nos detalhes nos próximos vídeos. E a partir da solução dos problemas, trabalhar para revolucionar o futebol, pois hoje, ao encantar milhões em vários países, mantém os torcedores cegos na visão fanática e agressiva, sem perceberem que, com os atuais problemas, o uso da violência sem limite nos jogos, o nível do atraso em relação aos outros esportes só aumenta. Esclarecido o assunto, aqui cabe um convite para que nos apontem, segundo suas visões, o que citam como problemas do atraso do futebol para ampliar nosso leque inicial de motivos selecionados, ou para que emitam outras considerações sobre o que acharem conveniente e adequado. Para isso, vamos fazer um teste. O teste 1 consta de citar 3 erros imperdoáveis na prática do futebol
como opção de um esporte coletivo. Eu aponto como o primeiro erro a barreira, por não constar nas regras e ser um casuísmo que beneficia o infrator em detrimento do jogo. Você concorda? Ou qual será o seu primeiro? Qual cita como seu segundo? E qual cita como seu terceiro? Ao responder, remeta sua participação para contato@profborsari.com e ela será bem aproveitada e valorizada, enriquecendo as futuras análises. Se é admirador dos esportes e quer entender o jogo com visão crítica, esta é a oportunidade. Este é um mundo novo a ser explorado. Entre, a porta está aberta. Participe desta mesa redonda e nos ajude na análise dos problemas, pois a meta é apontar soluções para o atraso do futebol. Na próxima quinta-feira será liberado o vídeo 2. Aguardem e nos acompanhem, pois em vista das constantes citações de que o futebol é o mais atrasado dos esportes, vou detalhar os motivos dessa afirmação para que todos entendam o alto nível do atraso em relação aos outros esportes. Assistam e tirem suas conclusões, pois o descaso atual com as regras dentro do campo se apresentam muito mais graves do que parecem. Nos vemos no próximo vídeo. O tema é muito interessante e vale a pena esclarecer. Até lá e um forte abraço.